Hoje, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar Jair Bolsonaro e 7 aliados por crimes graves, tentativa de golpe, organização criminosa e ataques à democracia. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, e o resultado desse processo pode mudar os rumos políticos do Brasil. Veja a seguir. Sobre amanhã. Primeira coisa, o que todo mundo espera, o que o próprio Bolsonaro espera, é que ele seja condenado. Não vai ser amanhã, mas deve ser nos próximos dias. Eu acho que é importante relembrar aqui, porque, primeiro, o roteirista do Brasil dá uma exagerada, e tem muita coisa, e a gente acaba se perdendo, isso é natural, mas também como que ele chegou até aqui, né? Porque acho que isso é bem importante. Primeira coisa, Bolsonaro, ao longo dos últimos anos, cometeu uma série de crimes. Eu vou falar daqueles mais concretos, mais materializados. Os mais de 50 imóveis que ele comprou com dinheiro vivo, e até hoje ele não explicou de onde veio esse dinheiro vivo. Todos os dinheiros que passaram por ex-funcionários, familiares e por aí vai. Joias que ele recebeu e vendeu. Cara, pra mim, o mais desumano e grave de todos, e a gente não tá falando sobre isso, a gente esqueceu o quanto que o Bolsonaro tentou atrapalhar a compra de vacinas e o número absurdo de brasileiros que morreram por culpa dele. Não é nada disso que tá na mesa no julgamento de amanhã. O que é que tá na mesa no julgamento de amanhã? Independente do que os ministros pensem sobre Bolsonaro. Primeiro, que ele fez de tudo para atrapalhar a última eleição presidencial. A gente tem prova, não é disse-me disse, de que ele botou a Polícia Rodoviária Federal para tentar impedir que alguns eleitores do Nordeste conseguissem votar. Tem inúmeros vídeos dele falando mentiras sobre as urnas eletrônicas, tentando colocar embaixadas de outros países contra o nosso. Veio a eleição apertada, difícil, mas ele perdeu. Ele nunca reconheceu esse resultado e depois que ele perdeu, ele literalmente arquitetou e participou do começo da execução de uma tentativa de golpe. E aí fala, tudo bem, Tabata, mas ele não deu golpe, como é que a gente sabe? Minha gente, para quem respeita o Exército, acho que aqui tem uma coisa bem importante. O antigo comandante do Exército falou, o Bolsonaro me procurou para dar um golpe no país. E eu falei que eu iria prendê-lo se ele fizesse isso. Por que que o ex-comandante do Exército iria inventar essa coisa? Tem o texto que o Bolsonaro editou que ele falaria depois do golpe. Literalmente, ele sabia do plano e começaram a executar o plano para assassinar Alckmin, Lula e Alexandre de Moraes. Esse cara não aceitou, ele só não deu o golpe porque ele foi impedido, especialmente pelas forças militares. E aí muita gente fala, Tabata, mas assim, por que a tentativa ele não fez? Porque se ele... Eita, isso era um remédio que será tomado depois. Porque se ele tivesse dado o golpe, a gente não está... Vocês não sei, mas eu não estaria aqui falando livremente. Então não faz sentido, tipo, você ter uma lei contra golpe. A gente tem lei para quem tenta dar um golpe, enquanto você pode fazer alguma coisa. Então só para reforçar, Igor, os ministros do STF, alguns deles podem até odiar o Bolsonaro, mas se tem alguém que cavou a própria cova, que fez crime depois de crime, e aí a última coisa que a gente vai falar depois, fez de tudo para atrapalhar esse julgamento também, né? Tem lá texto que ele queria fugir para a Argentina. O cara botou um país estrangeiro para atrapalhar o julgamento dele. Parece que ele não se aguenta. Então, eu realmente acho assim que o próprio Bolsonaro está esperando há muito tempo que ele vai ser condenado. O que ele está tentando fazer é atrapalhar, é adiar, é criar narrativa, mas não surpreende ninguém, nem os apoiadores dele. E toda essa guerra dos apoiadores dele, Eduardo que xinga Tarcísio, que xinga não sei quem, nananana, é para ver quem é que vai ganhar esse espólio. O Eduardo Bolsonaro está preocupado que seja o Tarcísio, e não um filho do Bolsonaro, entendeu? Não é sobre o país. É sobre poder, infelizmente. É sobre uma família tentando se proteger e, não vai dar para escapar. Então, quem é que vai herdar isso? Quem é que vai ganhar? Não é um projeto pelo país. E o papel do Eduardo Bolsonaro lá fora, parte do motivo do Bolsonaro estar preso em prisão domiciliar e tudo mais, de ter colocado, na verdade, no começo lá a tornozeleira eletrônica nele, tinha a ver com o fato também do Eduardo Bolsonaro estar fora do país, dele ter mandado uma grana para ele, não é? Acho que mandou alguns milhões para ele. E para Disney. Não passar fome. Não passar fome. E qual que você acha que é o papel do Eduardo Bolsonaro em tudo isso daí? Você acha que, por exemplo, as sanções que a gente sofre pelos Estados Unidos, tem de fato... O Eduardo Bolsonaro
no teu ver, ele tem esse poder de lobby para conseguir alguma coisa assim? Vamos lá, eu fiz questão de mencionar aqui o depoimento do ex-comandante do Exército, porque hoje em dia é muito difícil ouvir quem pensa diferente da gente. E muitas pessoas não estão nem aí pro argumento que está sendo dado. Sim, É só, verdade. tipo, quem é que tá dizendo. Então, deixa eu te responder usando as palavras do Trump e do Eduardo Bolsonaro, Tá. para ver se as pessoas ouvem. O Trump e o Eduardo Bolsonaro estão sempre... O Trump ali nas cartas dele, nos tweets, o Eduardo Bolsonaro nessas mensagens que estão no inquérito dizendo, olha, o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos para mobilizar o governo Trump contra o Brasil, para pressionar o Brasil no julgamento do Bolsonaro. Isso tá nas cartas do Trump, isso tá na troca de mensagens entre o Eduardo e o pai dele, até quando ele fala, eu não quero anistia light, é o quê? Ele não quer perdão para os comuns que estavam ali vandalizando a Praça dos Três Poderes, porque ele acha que aquilo é um escudo para aumentar a chance do pai dele se safar. Aham. E ele fala, Eduardo Bolsonaro trabalhou contra os senadores que foram nos Estados Unidos para tentar negociar a questão das tarifas. Aí muita gente pergunta, beleza, Tabata, o Trump e o Eduardo Bolsonaro estão dizendo que todo esse ataque dos Estados Unidos contra o Brasil é de fato culpa do Eduardo Bolsonaro, traidor da pátria, que abandonou o seu mandato e tá botando pra lascar com a gente. Aí as pessoas falam, beleza, mas ele não tem esse poder todo, por que o Trump tá fazendo isso? Aí também tem que ter um pouco de maldade, assim, da nossa parte, de entender. O Trump, pra ele, o Bolsonaro é uma baita de uma desculpa.